trazer alguns elementos adicionais. Só um minutinho, entendi. Começou a gravação, né? Então, eu vou supor que esse material da apostila, que está orientando esse conjunto de encontros, esteja mais ou menos lido, mais ou menos dominado. E aí nós podemos trazer elementos conjunturais, contextuais, e entrar mais em alguns aspectos da encíclica, né? Não sei, Eu só perfeito. vou desligar esse bip de entrada aqui para não atrapalhar. Não, mas não tem problema, Beto. A gente está em casa aí, né? Não tem problema nenhum. Então vamos lá, né? Eu vou colocar aqui a apresentação. Estou vendo aqui, compartilhar tela, isso, um guia. Isso tem a ver com também a tua apresentação que você fez ao movimento franciscano, né, Edson? Eu não te apresentei porque... deixa eu só te apresentar, Edson. Eu estou falando que nem eu fiz com o Jonas, na verdade. O Jonas eu fiz a mesma coisa. Volta ali o stop, por favor, só para te apresentar antes, porque algumas pessoas... Para mim, você é tão de casa, na verdade, tá? Tão amigo, tão próximo, é meu irmão, na verdade, tá? Um companheiro de... Nossa, nem sei quantos anos já. O Edson é professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? É franciscano, tá? Foi na última eleições municipais, inclusive, foi candidato a prefeito em Ponta Grossa, pelo Partido dos Trabalhadores, tá? Tem parte de doutorado, eu sempre faço confusão, você é o mestrado ou doutorado que é em franciscanismo? Doutorado. Doutorado, né? Isso. Em franciscanismo, assessorou, coordenou Jufara Nacional, até hoje acompanha a juventude franciscana, e sei que ele, inclusive, essa palestra que ele vai fazer para nós, essa fala, esse bate-papo, na verdade, ele também andou fazendo este ano, no início do ano, lá em Rondinha, né, com o pessoal dos franciscanos também, tá? Então, te agradece muito por você estar aqui, Edson, você sempre está disponível, e a gente dá uma boa noite também à Rosângela, que está chegando, tá? E, Edson, então, desculpa, continue. Tá, então vamos lá, vamos compartilhar a tela de novo. É como eu falei, a apresentação ela não é obrigatória, não é uma aula e não tem conteúdo para a gente chegar ao final. É apenas um roteiro para a gente não desviar do pensamento, né? Então vamos lá. Já está na tela, Edson. Você está sem áudio. Edson? Não estamos te ouvindo. Estamos vendo a tela, mas não estamos te ouvindo. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. Perfeito. É que quando eu jogo compartilhamento de tela, ele rouba o microfone para outra aba. Tem que desligar lá para mim poder falar aqui. Mas então eu estava falando que, olha, a apresentação é apenas um roteiro para a gente não perder o pensamento. E a primeira tela eu coloquei lá como subtítulo um apelo aos homens de boa vontade.
porque o destino da Laudato Si, o Laudato Si foi a segunda encíclica feita pelo Papa Francisco. A primeira encíclica foi Evangelii Gaudium. E Evangelii Gaudium foi uma encíclica orientada à Igreja, né? Onde o Papa pretendia, digamos assim, dizer à Igreja e arregimentar a Igreja num determinado projeto missionário. E é onde ele faz o apelo da igreja saída. Ele prefere uma igreja machucada pelos encontros do mundo do que pura e imaculada, mas na sua própria redoma, né? E logo em seguida, então a primeira Evangelii Gaudium é uma encíclica voltada para dentro da igreja. A segunda, ele abre por uma encíclica dirigida a todas as pessoas do mundo, católicas ou não católicas, né? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu gostaria já de destacar, né, a Laudato Si, ela recupera uma tradição ampla, né? Ela recupera a tradição, uma tradição que tem na origem o Evangelho, tem no seu escopo ali os Atos dos Apóstolos, a teologia de São Paulo, e é retomada pelo Vaticano II, né? Significa o seguinte: quando no século III ou no século IV a Igreja se torna a religião oficial do Estado, nós temos uma tendência à institucionalização da religião, né? Nós temos a tendência a tratar a religião como uma instituição que ordena o mundo. E aí nós temos, como consequência, uma espécie de uma separação, instituição e mundo, igreja e mundo. Que é algo que é muito diferente da teologia de São Paulo. Quer dizer, Cristo veio ao mundo para consagrar todo mundo, né? Então você tem essa vocação universalizante na teologia paulina, que é retomado no Vaticano II a partir do conceito povo de Deus, né? Então vamos ao terceiro slide para ficar um pouquinho mais claro, né? E aí nós temos a Laudato Si como um projeto, como uma ideia, como um diálogo que o Papa quer fazer com o mundo todo, em primeiro lugar, não só com os católicos. Ele não está discutindo doutrina católica, ele quer discutir com o mundo todo, e ele quer discutir a partir de uma visão que ele chama de ecologia integral. Significa uma visão que, da mesma maneira que não separa igreja e mundo, não separa meio ambiente e humanidade. Então, nesse segundo slide que a gente coloca, eu procurei uma imagem e um trechinho da Laudato Si, aonde fica claro uma coisa que é desenvolvida ao longo de toda a encíclica. O desequilíbrio ambiental e o desequilíbrio social têm a mesma origem. Atacar uma coisa é necessariamente atacar o homem. Em outras palavras, é a estrutura econômica baseada no egoísmo, baseada na concentração de renda, que produz simultaneamente a pobreza e a reprodução da pobreza e a exploração demasiada do meio ambiente, gerando desequilíbrio ambiental. Para nós entendermos a Laudato Si, e aí eu gostaria que quem quiser interromper, interrompa, né? E vamos fazer uma discussão sobre isso, né? A Laudato Si, ela se insere
em dois movimentos da igreja. O primeiro movimento é o movimento do Vaticano II, onde a igreja abandona uma posição mais institucional, como portadora da verdade como instituição, como detentora única do projeto de salvação em Jesus Cristo, entendida como instituição. E aí se entende aquela ideia de que fora da igreja não tem salvação, quem não for batizado na igreja tá para o inferno, essas coisas todas, porque eu tenho um projeto que é herdeiro de uma tradição institucional que está ligada lá ao fato da igreja, por muito tempo durante a história, ter sido uma instituição de Estado, e, portanto, uma instituição ligada ao direito canônico, ligada à normatização do social, né, ligada a essa ideia de ordenamento do social e portadora única da verdade e da salvação. Então, esse projeto ele é transformado durante o Vaticano II, que traz uma outra visão, digamos assim, eclesiológica, uma outra visão que a igreja tem de si mesma. A igreja como povo de Deus. E a igreja como povo de Deus, e aí de maneira não exclusiva, levando em consideração que a dinâmica da graça transcende a instituição. Isso é uma reviravolta, e ao fazer esse movimento, a igreja acaba trabalhando, rompendo uma fronteira, que é a fronteira igreja-mundo. Nós temos aquela ideia, não, nós cristãos militamos dentro da igreja, e militar dentro da igreja significa estar ligado a uma paróquia, a uma diocese. O bom cristão é aquele que participa das pastorais, né? Os movimentos sociais é outra coisa. A dimensão política é outra coisa. A dimensão científica é outra coisa, porque a gente mantém aquela ideia de que ou está dentro da instituição ou está fora da instituição. Esse muro institucional, ela cria uma barreira. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o mundo. Dentro da igreja funciona a hierarquia, padre, bispo, papa, com o monopólio da verdade. Fora da igreja é o mundo que tem lá os seus valores, mas que é outra coisa. O Vaticano II, ele com essa ideia do povo de Deus, e com uma reformulação da teologia da encarnação, traz a ideia de que o projeto de Jesus Cristo significou o processo de redenção de toda a criação, né? Do mundo, do universo, e não apenas as pessoas que foram batizadas dentro da igreja. Então, você tem uma transformação muito grande nessa barreira. Então, esse é o primeiro elemento. Quer dizer, a Laudato Si, ela se inscreve numa tradição de pensamento recuperada pelo Vaticano II e que, digamos assim, faz uma opção numa antiga tensão existente entre a igreja do carisma, que transcende o institucional, se abre para o amor, se abre para a fraternidade universal, se abre para toda a criação, por um lado, e uma igreja, digamos assim, determinada institucionalmente, onde eu tenho uma hierarquia que expressa essa igreja institucional que é monopólio da verdade, né? Uma igreja muito marcada pela ideia de Cristo Rei, né? E que vai sustentar a legitimidade da igreja no Império Romano e nas instituições políticas, digamos assim, que estiveram associadas à igreja nesse processo de legitimação. Significa o seguinte, é verdade, isso sempre esteve presente na igreja. É verdade que Cristo veio, se encarnou, esteve entre os pobres, esteve entre os marginais da sociedade, acolheu todo mundo, tem uma mensagem de amor. A igreja nunca negou isso, por um lado.
Por outro lado, na medida em que ele ressuscitou e venceu a morte, colocou a igreja como herdeira de tudo isso. E a igreja é a instituição. E aí a ideia não é mais o Cristo pobre, o Cristo que vai à periferia. A ideia é Cristo que ressuscitou, é Cristo Rei. E Cristo Rei que legitima a instituição igreja, que passa a ser, como instituição, portadora do monopólio da salvação. Né? Então, essa tensão, até vou interromper um pouquinho para a gente poder conversar, essa instituição presente, essa tensão presente entre a dinâmica da igreja institucional e a dinâmica, digamos assim, mais livre da graça é algo que perpassa a história da igreja, né? Que está muito presente em São Paulo, quando São Paulo sai do ambiente hebreu, digamos assim, e judeu propriamente dito, e se abre para o mundo grego, né? Que está muito presente no Evangelho de Lucas, né? que destaca esse elemento revolucionário que faz a crítica aos fariseus, etc., mas que, de certa maneira, digamos assim, é muito contaminado pela institucionalização da igreja, que se dá especialmente com o fato da igreja se tornar a religião oficial do Império Romano e religião oficial de vários outros espaços. Então, esse é um dos elementos que é necessário a gente pensar quando a gente pensa em Laudato Si. Laudato Si, então, ela se dirige a toda a humanidade, não só para dentro da igreja. E ela se dirige numa comunicação a toda a humanidade, depois a gente vai destacar alguns pensamentos, sem reivindicar para si o monopólio da verdade. Ele diz, olha, para nós abordarmos esse tema tão delicado, que é o tema da criação, da transformação do mundo, a complexidade da questão ambiental hoje, nós não podemos deixar de lado nenhuma forma de conhecimento. E temos que ter a política como direcionamento, como espaço a partir do qual é possível fazer pactos sociais amplos que nos permitam enfrentar a questão a questão ambiental. Então, a igreja, na Laudato Si, a igreja não está falando do alto de um pedestal, com o monopólio da verdade e com o monopólio do projeto de salvação. Ele está falando para toda a humanidade em igual condição, por exemplo, do que a ciência. Em igual condição, ou chamando todas as pessoas para um projeto político. Fazendo a crítica da naturalização do econômico, que como ideologia permite a reprodução da pobreza. Outra tradição de pensamento no qual a Laudato Si se inspira, ela é continuidade, e ela se apresenta como tal, já no começo, a Laudato Si se propõe a ser um documento da doutrina social da igreja. E esse é um outro rompimento, porque a doutrina social da igreja é um processo de reflexão da igreja sobre a realidade social, admitindo que a realidade social se organiza em estruturas que se reproduzem socialmente sem necessariamente ser decorrência direta das opções morais de cada pessoa. Não sei se me fiz entender. A ideia de estrutura é algo relativamente recente, século XIX, século XX. É com o surgimento da sociologia que nós temos essa ideia do fato social e da organização de estrutura social. É algo que é muito bem trabalhado por Marx, por exemplo. E quando o mundo moderno se organiza e uma nova forma de pensar a sociedade se apresenta,
A igreja, na doutrina social passa a refletir sobre, né? Então, se durante muitos séculos, durante todo o período da Bíblia, durante os evangelhos, durante a Idade Média, os fatos e acontecimentos históricos eram pensados a partir digamos assim, a partir da moral individual. Por que aconteceu uma desgraça na tua família? Porque você pecou, né? Eu me lembro, tem um texto a Rosângela deve lembrar, tem um texto do Luiz Felipe Alencastro, que é o Trato dos Viventes, onde Luiz Felipe Alencastro conversa sobre a dinâmica do escravismo aqui no Brasil. E ele cita um franciscano, lamentavelmente um franciscano, que está acompanhando uma expedição de captura de escravos na África, né? Justificando a captura de escravos, porque tirando essas pessoas daquele ambiente lá, eles poderiam ser batizados e ser salvos aqui no Brasil, escravos do Brasil, mas escravos com perspectiva de salvação. Lá eles estariam no inferno. E eles levam umas crianças e o pai das crianças vai acompanhando a expedição. Num determinado momento, o pai das crianças encara os caras, joga uma lança lá, eles dão um tiro, né? E o Frei diz, e o cara morreu e foi para o inferno, né? Tentando salvar a família. Então, a salvação, ela está, durante muitos séculos, na nossa consciência, muito ligada à nossa moral individual. Quer dizer, eu vou para o céu se eu me batizar, acreditar em Deus e fizer boas obras, digamos assim, né? O advento da sociologia, da psicologia social, vai revelando que estruturas de produção de desigualdade, e nós diríamos, na linguagem eclesiástica, de reprodução do pecado, porque pecado é tudo que é contra a vida, são produzidas socialmente, né? E aí nós temos formulada essa ideia, né, de que estruturas sociais podem ser transformadas na dinâmica estrutural, não só do ponto de vista da conversão individual de cada pessoa, né? E aí nós temos o belíssimo documento de doutrina social da Igreja, que foi sendo construído ao longo do tempo com várias reflexões, e o Papa Francisco se propõe a analisar a questão da pobreza e do desequilíbrio ambiental em diálogo com a sociologia, com a política e com a economia. Quer dizer, em diálogo com as estruturas sociais, porque parte da compreensão que esses elementos, que são elementos estruturais, só podem ser modificados com ações estruturais. Não é trabalhando conversão individual, cada pessoa, que você vai transformar o conjunto da sociedade, como hoje já é claro na nossa consciência, né? Então, Vaticano II, quando você tem o rompimento e uma transformação de uma abordagem institucional para uma abordagem mais carismática da dinâmica da graça, e doutrina social da Igreja, quando você tem a compreensão dos fenômenos sociais a partir das suas estruturas e não a partir da moral individual, né? Então, a Laudato Si, ela se apresenta a partir de 6 capítulos, que eu vou fazer aqui uma apresentação assim, muito, muito rápida de cada um deles, né? O primeiro deles, o que está acontecendo em nossa casa, né? Que faz um levantamento dos problemas ambientais e sociais que nós vivemos hoje,
a transformações climáticas, escassez da água, perda da biodiversidade e ampliação da desigualdade social internamente em cada um dos países e de maneira global também. No capítulo 2, ele vai tentar fundamentar o argumento a partir da Bíblia e a partir principalmente daquilo que o Papa chama da teologia da criação, né? Integrando a participação do ser humano, quer dizer, o mundo não foi criado de uma vez por todas. O mundo foi criado e está sendo criado com a nossa responsabilidade através do trabalho. Nós somos copartícipes da criação de Deus através do nosso trabalho. E ele vai fundamentar e chamar a atenção da beleza da criação e da nossa corresponsabilidade, né? Quer dizer, o mundo natural é uma dádiva, mas é também uma responsabilidade nossa, né? No capítulo 3, é um capítulo belíssimo, cujo título é A Raiz Humana na Crise Ecológica, onde o Papa ele faz uma crítica ao liberalismo econômico, de maneira bem explícita. Nós naturalizamos essa exploração imensa que nós fazemos na natureza como sendo natural, né? A dinâmica econômica assim o impõe, né? Isso para legitimar estruturas de poder, né? É interessante que quando o Papa fala de sistema econômico real que produz desigualdade, ele fala do sistema econômico de forma negativa. Mas ele fala que o sistema econômico deveria estar a serviço da população, a serviço da cultura, a serviço das pessoas, e não o inverso, né? E o instrumento que nós temos para transformar isso são pactos sociais que são possíveis dentro do ambiente da política, né? Então, a raiz econômica da crise ecológica é uma crise ao nosso sistema econômico, é uma crítica ao nosso sistema econômico e ao uso da ciência e da tecnologia de maneira irrefletida. Porque se de um lado a ciência produz uma forma de conhecimento absolutamente importante, né? É interessante, se nós pegarmos um teólogo já falecido, mas muito atual, que a Rosângela conhece bem, o Carlos Meister, ele diz o seguinte: o primeiro livro sagrado que Deus escreveu não foi a Bíblia. Que Deus nos apresentou não foi a Bíblia, foi a própria natureza. Quer dizer, Deus se revela também através da natureza, né? E, portanto, na observação que a ciência faz da natureza, nós temos também uma leitura, podemos ter uma leitura de Deus. Entretanto, também a ciência técnica irrefletida pode nos levar ao domínio da natureza e uma forma de consumir, explorar a natureza. Quer dizer, também, vamos lembrar, né, nós historiadores, o nazismo teve bons técnicos, excelentes cientistas, engenheiros, colocado a serviço da desigualdade, colocado a serviço da exploração do homem pelo homem, colocado a serviço do desamor. E aí a proposta do Papa Francisco bom, quando nós temos um conhecimento a serviço do egoísmo, da concentração de renda, nós temos um sistema que produz o que está produzindo. Desequilíbrio ambiental, por um lado, e desequilíbrio social, por outro lado, né? Então, isso no capítulo da raiz humana da crise ecológica. No capítulo 4, ele apresenta a visão dele de solução. No capítulo 4, o título do capítulo é Uma Ecologia Integral, né? Onde ele faz uma crítica das saídas ecológicas sem o ser humano e sem as comunidades que participam. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, vamos tirar toda a humanidade e deixar que a natureza se recupere em si, né? Mas o ser humano também faz parte. O Papa Francisco,
traz a ideia que ele não foi o primeiro a desenvolver, o Boff já tinha escrito isso anteriormente. Do ponto de vista teológico, a biologia já tinha demonstrado isso, a ideia de que tudo está interligado, né? Que a mesma natureza que produz as coisas, produz também o ser humano. Pode falar, quem pediu? Beto, diga lá. Edson, esse capítulo me lembra assim um pouco esse período da pandemia, né? Que o mundo teve que dar uma parada, na verdade. E a humanidade, por exemplo, você veja o aterro você falava do Rio agora há pouco, com a Eunice. O aterro do Flamengo voltaram aves que não existiam mais. Ou seja, a humanidade deu uma parada, né? E houve a natureza se auto-recuperou, na verdade. Ela tem essa capacidade. O problema está no humano, né? Tem essa capacidade a partir de um determinado momento, né? Existem, por exemplo, na questão da Amazônia, os cientistas alertam que a partir de um determinado grau de desmatamento, a dinâmica vai ser o processo de desertificação. Porque a dinâmica que mantém a floresta, a partir de um determinado momento, não se sustenta mais. Então, nós temos as duas coisas, quer dizer, nós temos a ciência e a técnica que produz uma forma de indústria que leva ao desmatamento e à exploração. Nós temos também a pesquisa científica, a biologia, a ecologia, que tenta compreender a dinâmica da natureza e propor soluções integrais. Mas o elemento central nesse capítulo, quer dizer, por uma ecologia integral, é o elemento que chama todas as pessoas a participarem dessa solução. Não se trata de excluir o ser humano do processo. Trata-se de desenvolver uma outra relação do humano com o meio ambiente. Não se trata de criar áreas intocáveis e botar todo mundo na cidade. As nossas cidades têm que se tornar também ambientalmente sustentáveis, né? E não adianta você criar uma ecologia intocada e manter uma miséria humana de desigualdade onde as pessoas estejam lá passando fome e sem condições mínimas de vivência. Recuperar um pensamento de Gandhi, né? Ele diz a natureza tem o suficiente para atender todas as nossas necessidades. Entretanto, é impossível para ela atender todas as nossas ganâncias, né? Então, dependendo do nosso padrão de consumo, o nosso padrão de distribuição, é impossível, é impossível, né? Daí no capítulo 5, ele procura traçar algumas linhas de orientação e ação, né? Admite os valores da globalização, mas pede para que se aprofundem os acordos internacionais políticos. Num determinado momento, quando ele fala dessas ações, ele reconhece, olha, a globalização do capital tornou o nosso espaço de intervenção política, porque qual é o nosso principal instrumento de intervenção política? Os Estados nacionais. E os Estados nacionais hoje não têm ação sobre a dinâmica do capital que se internacionalizou. Vamos pensar assim no Brasil, né? E vamos imaginar que o Lula ganhasse, e vai ganhar, né? E num determinado momento ele dissesse o seguinte: não vou mais me subordinar ao capital internacional, né? Vamos fazer o seguinte, vamos nacionalizar todo o capital internacional e colocá-lo aí a serviço do povo, né? O que aconteceria?
Nessa dinâmica de capital internacionalizado, o Brasil seria colocado à margem da dinâmica social e muito provavelmente, né, geraria um desconforto da população, um boicote à nação, e ele não se elegeria na próxima eleição, porque sem acordos, sem pactos internacionais, o enfrentamento da dinâmica do sistema econômico ele é impossível, né? Então, o Papa Francisco nos chama a atenção. Olha, a questão ambiental só pode ser enfrentada aprofundando-se essa discussão no campo da razão pública, no campo da política, internacionalmente. Essa questão está muito além, tanto da nossa ação individual com pessoas, quer dizer, não basta eu separar o lixo na minha casa, está além da organização das cidades, embora as cidades, cada um tenha o seu plano de ação, seria muito bacana você ter uma cidade com cuidado da sua água, com lixo zero, possível também, né? Mas a dinâmica de exploração da natureza transcende mesmo os espaços nacionais. E sem espaço de discussão internacional, colocando na mesa, a partir de todo o conhecimento, tem um trecho que é até você parar lá, ele diz, dada a complexidade da questão ambiental, nenhum tipo de saber, nenhum tipo de conhecimento pode ser deixado de lado. Sem esse diálogo sincero, enfrentar essa questão é impossível. Tá? No capítulo 6, Educação e Espiritualidade Ecológica, o Papa volta por uma questão que é uma questão que aí toca novamente o nosso comportamento e a espiritualidade individual. Né? E nisso nós temos uma questão que é muito interessante, né? Que é uma questão que, para nós, com formação marxista, né, e alguns partidos, né, com bastante influência, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, etc., às vezes nos falta, que é a percepção que ele coloca nesse texto de uma relação entre a estrutura social e a conversão individual. Não é possível transformar a estrutura sem um novo homem. Às vezes, a conversão individual não é suficiente. Você tem que ter a conversão individual, mas você tem que ter um pacto social que altere as estruturas de reprodução da desigualdade permanente, né? Por um lado. Por outro lado, eu modificar essas estruturas de cima para baixo, sem que isso resulte numa transformação individual, baseada na fé, isso acaba levando a um estado autoritário, ditatorial, né? Eu transformo a estrutura, mas essa estrutura ela não está de acordo com o agir, com o comportamento, com as iniciativas do homem convertido. Então, esses dois elementos, é fundamental mudarmos a sociedade, mas mudar a sociedade implica também transformar as pessoas. Né? Então, seriam esse capítulo, Educação e Espiritualidades Ecológicas, que fala de uma conversão ecológica. Uma conversão ecológica significa uma união com a natureza, com Deus, com o mundo natural, quer dizer, a motivação ela seria espiritual, mas que levaria naturalmente a uma mudança no estilo de vida, aonde o consumo não fosse o centro da nossa vida, mas a fraternidade e a solidariedade. E a fraternidade estendida não só à nossa relação entre homens, mas a ideia de uma fraternidade universal. Aí ele se liga muito à espiritualidade franciscana, né?
que percebeu que numa horta franciscana tem que ter um espaço para o mato, né? A minha horta está tomada de mato, mas por preguiça. Né? O pessoal do MST, de vez em quando vem aqui em casa, fala, não, você tem aí uma agrofloresta no fundo da tua casa, porque as coisas estão tudo misturadas lá, né? Mas é preguiça, não é o caso. Mas na regra de São Francisco diz, olha, tem um pedacinho para o mato, porque o mato também é ser criado e também tem direito à vida. Então, essa ideia dessa interligação, de uma fraternidade que não é só entre nós, os cristãos católicos, o irmão, membros da mesma igreja, mas transcende a todas as pessoas e a todas as criaturas, toda a criação, é o que Francisco pede nesse capítulo, né? Falando da necessidade dessa conversão ecológica, né? E buscando na espiritualidade franciscana a inspiração. Então, na leitura total, são 6 capítulos, mas a gente pode perceber alguns eixos de raciocínio na encíclica, né? O primeiro eixo de raciocínio é a relação entre pobres e fragilidade do planeta. Ao mesmo tempo, ele diz, olha, quem mais sente a consequência da desigualdade ambiental são os pobres. Quando falta alimento, quando tem a transformação climática, aumenta o custo dos alimentos. Quem passa fome? É o pobre, não é o rico. O rico vai talvez gastar um pouquinho mais para comprar as coisas. Mas quem passa fome é o pobre. Quem é a família que sente os efeitos mais perversos da poluição na saúde? É a família que está no fundo do vale. É a família que está do lado do esgoto. É a família que está no morro, correndo o risco de desabamento. Então, o desequilíbrio ambiental e pobreza são sintomas de uma forma de apropriação do planeta capitalista, acumulativa, né? Porque nós queremos concentrar e fazer fortunas de bilhões de dólares, embora às vezes até entre esses mais ricos, até com discurso ambiental, né? O Bill Gates estava, esses tempos atrás, investindo na tecnologia de um banheiro ecológico. Não sei se vocês lembram disso, não? Para as populações pobres, investem em vacina e tal, mas o fato é que você tem um sistema econômico que concentra riqueza. Concentra riqueza e concentra luxo, né? E produz desigualdade. E essas desigualdades, tanto ambiental quanto social, são as consequências disso, em primeiro lugar. O segundo eixo de raciocínio da encíclica é tudo está interligado. Não se pode enfrentar uma coisa sem enfrentar outra. Não se enfrentam as estruturas sociais sem conversão da pessoa. Não se recompõe o equilíbrio ambiental sem reconstruir espiritualmente o homem, que significa a superação, a paz entre nós, digamos assim, a superação das diferenças, a produção da solidariedade e da fraternidade. Cada espécie, animal ou vegetal, que se perde é uma perda da criação, irrecuperável. Cada cultura humana que desaparece no processo de globalização é uma perda irreparável para o conjunto da sociedade. A ciência, a ciência é uma coisa boa e necessária para a superação da crise ambiental e social. Entretanto, a ciência e a técnica colocada a serviço do capitalismo produzem o que está produzindo. É necessário recolocar a alma na ciência e na técnica.
Depois nós vamos ver um trechinho em que ele fala isso, né? Então, você tem uma crítica ao paradigma, à estrutura feita. Não se trata de uma crítica pontual à técnica. Não se trata de apontar o egoísmo pessoal, né? Puxa vida, eu olhei um pobre e não dei uma esmola para ele. Ou não estou fazendo meu trabalho voluntário no final de semana. Não se trata disso. Trata-se de você perceber que nós vivemos num paradigma que é pecaminoso, onde o pecado se reproduz estruturalmente, né? Então, através disso, ele está permanentemente fazendo um convite à produção de uma nova ecologia, e que é, ao mesmo tempo, uma nova sociedade, onde a fraternidade e a solidariedade sejam mais importantes do que o consumo desenfreado, do que o luxo, né? E aí eu lembro de uma canção do Padre Zezinho, falando um pouquinho de São Francisco, né? Que diz o seguinte, desculpem o desafinado, mas é mais ou menos assim. Eu acho que a harmonia dessa música tem um certo sentido. É o seguinte: simplicissimamente nós viveremos daqui para frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. Mas se formos irmãos, o pão não faltará. Então, a ideia é diminuímos o consumo, mas não vai faltar o pão. E certamente nessa nova sociedade seremos todos muito mais felizes, né? Então, é um convite permanente a procurar outras formas de entender a economia e o progresso. Entender a economia não como algo natural que produz naturalmente desigualdade, mas como uma forma de organizar a sociedade de maneira que todos tenham o mínimo para viver, né? Que talvez não produza tanto quanto poderia, mas produz isso em solidariedade e fraternidade, de maneira que o pão não faltará, né? Se formos irmãos. Se formos irmãos, o pão não faltará. Em toda encíclica, ela procura valorizar cada criatura e cada cultura, né? Esses dias atrás, no Brasil, morreu um indígena que era o último da sua etnia, né? Que já tinha sido vítima das ações de garimpeiros ilegais e tal, que já tinha sido vítima da nossa ganância. Sobrou apenas ele e ele faleceu na semana passada. Não é apenas uma pessoa que morre, é uma cultura, é um modo de vida que se perde no dizer de São Francisco. Então, o Papa Francisco procura, então, olhar a ecologia a partir de um sentido humano, não apenas do ponto de vista da biologia. Sem o homem, o mundo se transforma, é verdade. Mas nós fazemos parte desse mundo que se transforma também, né? E temos que integrar a natureza no nosso próprio viver. A superação disso supõe uma coisa cada vez mais difícil de fazer hoje, vivendo no Brasil, que são debates sinceros e honestos. Se a gente fosse tomar um filósofo aí, poderíamos apelar para Habermas, quer dizer, com a razão comunicativa.
a partir do momento que seres humanos, mesmo olhando o mundo de pontos de vista distintos, se colocam no debate de maneira sincera, é possível chegar a uma solução. Então, o Papa Francisco propõe, olha, não é possível superar a crise sem um debate sincero, a partir dos vários pontos de vista, a partir da geografia, a partir da história, a partir da biologia, a partir da química, a partir da física, a partir da tecnologia, da engenharia, da economia, né? Mas colocando na mesa e promovendo o uso da razão pública como forma e alternativa de se superar essa crise. E eu falo que cada vez mais difícil, porque infelizmente parece que a mentira passou a fazer parte da luta política hoje. E quando você perde a verdade como base da razão pública, o debate se torna impossível. Como é que eu vou argumentar para pessoas que inventam coisas? Não, isso não existe. Né? O Covid não existe. As queimadas são apenas invenções de ONGs. Então, o fundamento da possibilidade da democracia, que é o uso público da razão, se fundamenta em você colocar a verdade sobre a mesa. E olhar para o que está acontecendo no nosso planeta de maneira responsável. E essa responsabilidade, ela começa no indivíduo e ela termina na política internacional. E da necessidade de criarmos pactos políticos internacionais que coloquem um freio à ganância do capital, que já está internacionalizado. É necessário aí reorganizar o nosso próprio processo de produção, superando a política do descarte e do lixo. Teoricamente não existe lixo, vocês sabem? Teoricamente tudo pode ser. Lixo é o que não serve naquele momento, mas teoricamente tudo pode ser reciclado e tudo pode ser reaproveitado. Uma aldeia medieval não tinha lixo. Porque mesmo a merda é a parte do adubo. Não é verdade? O Norbert Elias conta de maneira divertida, num livro chamado Processo Civilizador, que colocar o santo na merda fazia parte de um ritual que não era ridículo. É ridículo para nós hoje. Né? Mas fazia parte do ritual de fertilidade. Né? Porque as pessoas sabiam, né? Que aquela merda ia para o campo e esse adubar da terra era a base para a nova safra. E aí pedir uma nova safra abundante significava colocar o santo na merda. Numa outra lógica. Hoje, criamos uma rede complexa de esgoto para colocar a merda longe da gente. É a cultura do descarte. Né? É a cultura do descarte. Então, é pensar uma forma de organização onde a produção e o reaproveitamento e o equilíbrio ambiental façam parte do mesmo processo. Né? E aí, a proposta de ao mesmo tempo, um novo sistema político, internacionalizado e com uso público da razão, um novo sistema econômico que coloque o homem como centro, e não que os homens estejam a serviço da acumulação, e uma nova cultura pessoal de relacionamento com a natureza, aonde o consumo não seja o centro da vida, mas a vida em si. Aí eu gostaria de só selecionar alguns trechos da encíclica que exemplificam um pouquinho esses eixos
que nós acabamos de apresentar, né? Então, no número 231 lá, o amor, cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. O amor à sociedade e o compromisso pelo bom comum são uma forma eminente de caridade, que toca não só as relações entre os indivíduos, mas também as macro-relações como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Percebem a dimensão? Aquilo que eu falei, o estrutural e o pessoal como parte de uma mesma dinâmica. A caridade que se expressa no sentimento de amor ao próximo, por um lado, mas se expressa também nas relações econômicas e políticas e tudo isso integrado no conceito do amor. Então, um sistema econômico fundado no amor e na fraternidade, um sistema político fundado no amor e na fraternidade. Caridade não é dar esmola para o pobre à frente da minha casa apenas, embora seja um gesto emocionalmente até bacana, bonito, mas é você integrar o amor ao próximo, a solidariedade e fraternidade na nossa organização social, através da política, através da economia. Outro destaque. E aí falando um pouquinho na proposta dele de integrar para a solução do problema ecológico todos os saberes, né? Então eu destaquei esse trechinho. É o 62. Por que motivo incluir nesse documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade Desculpa, um Edson, 60 o capítulo quê? 62, número 62 do documento? Por que motivo incluir nesse documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade um capítulo referido às convicções de fé? Não ignoro que alguns, no campo da política, do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador, ou consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do gênero humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura, que se deve apenas tolerar. Todavia, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. E aí no documento ele continua. Lembrem que no começo eu falei, esse é um documento dirigido ao mundo, não apenas à igreja. Portanto, ele está falando com ateus, está falando com marxistas, está falando com todo mundo, né? E ele diz, olha, tudo bem, até sei que hoje as pessoas dão mais importância à ciência e à técnica do que à religião. Mas aí ele vai continuar falando que ciência e técnica sem alma levam à exploração do planeta. Ao mesmo tempo, muitas vezes, nós da igreja, ele fala em outro momento, erramos profundamente ao interpretar as Sagradas Escrituras. Porque fizemos a interpretação a partir da instituição. Portanto, ele prega uma complementariedade na busca da verdade e da solução dos problemas urbanos entre todas as formas de conhecimento. Ciência, filosofia, arte, sociologia, história, cultura e religião. Né? Também a religião colocada na mesa. E é interessante que, veja, ele está justificando a religião nesse debate. Tipo assim, no diálogo com o mundo, pedindo licença para entrar. Olha, eu sei que sobre ecologia o pessoal já está discutindo. Nós temos uma contribuição a dar também. Ele não está colocando aí como Pio XII faria, com certeza, né?
Quer dizer, eu tenho o monopólio da verdade, vocês me obedeçam. Né? Ou como Tomás de Aquino fez no passado, se eu tiver que escolher entre ciência e fé, quer dizer, para ser justo no raciocínio de São Tomás de Aquino, como ciência e fé lidam com a verdade, como a verdade não pode ser duas, é uma verdade só, não pode haver contradição entre ciência e fé. Se houver, aí a resposta a São Tomás de Aquino, eu fico com a fé, porque a fé tem a chancela de Deus. Hoje nós quase diríamos o contrário, né? Levando em consideração que a fé também depende do ato humano de interpretar, eu também posso errar na minha fé. Né? E a leitura da natureza, portanto, a leitura da ciência, é uma forma também de conhecimento de Deus. E é justamente isso que o Papa Francisco está pedindo. Uma ciência espiritualizada, reconhecendo a capacidade da ciência de entender a natureza, mas que essa ciência olhe a natureza também como um ato de criação e que leve em consideração o papel do humano de construir e reconstruir essa mesma natureza. Né? Como eu achei essa parte bastante interessante, eu destaquei aqui um textozinho que não faz parte do texto da encíclica, mas de uma nota de rodapé colocada na encíclica, onde ele aprofunda em outros documentos essa ideia de uma colaboração frutuosa entre formas diferentes de conhecimento. Né? Então, é um trecho de uma outra encíclica, Lumen Fidei, né? Que trata justamente disso. Enquanto unida à verdade do amor, a luz da fé não é alheia ao mundo material, porque o amor vive-se sempre com corpo e alma. A luz da fé é luz encarnada, que dimana da vida luminosa de Jesus. A fé ilumina também a matéria. Confia na sua ordem. Sabe que nela se abre um caminho cada vez mais amplo de harmonia e compreensão. Desse modo, o olhar da ciência tira benefício da fé. Esta convida o cientista a permanecer aberto à realidade, em toda a sua riqueza inesgotável. A fé desperta o sentido crítico, enquanto impede a pesquisa de se deter satisfeita nas suas fórmulas e ajuda a compreender que a natureza sempre as ultrapassa, convidando a maravilhar-se diante do mistério da criação. A fé alarga os horizontes da razão para iluminar melhor o mundo que se abre aos estudos da ciência. Perceba a diferença. Enquanto, por exemplo, no século XVI, a igreja estava dizendo, bom, se não está na Bíblia, não pode existir. E aí você, a partir de uma visão bíblica fundamentalista, você defende, a partir da fé, a ideia da Terra plana. Mas estamos falando do século XVI, né? Século XIV. Né? Então, você leva a essa distorção quando você afirma a primazia da fé e da interpretação da Sagrada Escritura sobre a observação da realidade. Hoje, observação da realidade e dinâmica da fé são partes da mesma realidade. A ciência deve compreender a natureza e trazer e revelar a sua própria dinâmica, e isso é verdade. Ao mesmo tempo, um cientista de fé pode perceber que, para além daquele elemento observado no seu microscópio, existe uma dinâmica de vida que lhe transcende.
Então, essa unidade, tudo está interligado, é também um ato de fé. Né? Outro trechinho, que está no número 48. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deterioração do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Tanto a experiência comum da vida cotidiana, quanto a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. Né? E aí um pensamento final, né, sobre a ideia de ecologia integral. Viver com base na ecologia integral significa cuidar de si, dos outros e do ambiente que nos cerca. Todos esses cuidados levam-nos à cultura da paz. A paz não como um lugar que chegamos, mas como um caminho longo que percorremos diariamente durante toda a nossa vida. Paz e bem. E é isso que eu preparei e me coloco aí à disposição para o debate. Naturalmente, a leitura da Laudato Si vale a pena para aproveitar cada um dos parágrafos. Não tem lá uma frase jogada fora. É todas e tem outras coisas assim muito interessantes. Né? Tem 2 trechinhos na Laudato Si que me deram um nó na cabeça. Porque pareciam, à primeira vista, um retrocesso conservador. Né? É o que ele fala, um trechinho que ele fala da aceitação do próprio corpo. E outro trechinho que ele fala do aborto. Eu vou deixar esses 2 trechinhos para a gente pensar, porque uma coisa é pegar aquele trecho em si. Outra coisa é você entender aqueles trechos à luz da lógica geral da encíclica. Porque na lógica geral da encíclica, eu já fechei a apresentação, né? Vocês estão vendo a apresentação? Ou tá? Não, já fechei. Tá bom. Era para fechar. Porque a lógica da encíclica, ele fala do conhecimento da natureza. E quando ele fala da aceitação do próprio corpo, dá a impressão que ele está fazendo uma crítica, por exemplo, aos transexuais e aos homossexuais, etc. Agora, a ciência já não demonstrou suficientemente que não se trata de doença, de desvio, nada, mas que a natureza humana apresenta uma diversidade maior do que o velho binômio medieval homem e mulher? Se nós já conhecemos isso a partir do nosso conhecimento da ciência da natureza, ao dizer aceitação tranquila do próprio corpo, eu não estaria trabalhando também com a ideia de que Deus nos fez diferente e essa diferença tem que ser aceita? Me parece muito mais lógico interpretar esse texto à luz do conjunto que foi colocado do que tirando esse parágrafo que parece, esse trechinho, essa frase, que parece no conjunto da Laudato Si fora do contexto. A mesma operação me leva a pensar a questão do aborto, que está colocado lá na Laudato Si também. Poderia ser um retorno
a posição intransigente de grupos conservadores de criminalização do aborto. Olha, vamos resolver a questão do aborto criminalizando a sua prática. E a mulher, e o médico, etc. Mas quando você vê o conjunto da Laudato Si e o texto como ele está colocado, deixa eu até buscar aqui, só um minutinho, só para mim não ler exatamente o texto. Olha, como ele diz, uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e importunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Se se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimento úteis à vida social. Ao ver o conjunto como está colocado, a gente percebe que ele faz uma operação de retirada da questão do aborto do ponto de vista da condenação moral individual. Para entender a dinâmica do aborto, do ponto de vista da responsabilidade social. Uma sociedade que não está preparada a acolher seus novos membros é uma sociedade doente. E quando você olha para o aborto a partir da dinâmica social, nós percebemos que, que o aborto é resultado de uma sociedade egoísta e consumista, aonde algumas pessoas perdem, inclusive, condição de vida, de trabalho, de progresso social em função em função de uma sociedade incapaz de se preparar à recepção. Quer dizer, a maternidade ela não é estruturalmente... nós, como sociedade, não estamos preparados ao acolhimento do fenômeno da vida. E como nós vivemos em função do consumo, a sociedade não se organiza para o acolhimento. Nem para o acolhimento do mato, que tira a nossa noção de ordem na lavoura, né? Portanto, da agroecologia, da vida, da biodiversidade, como da reprodução da vida humana, que passa a ser um incômodo nessa dinâmica egoísta que nós vemos. Então, o que nós temos é uma transição de uma culpabilização da moral pessoal por uma compreensão de que isso, entendido como mal, não acolhimento à vida, é resultado de uma organização egoísta, consumista. Né? Enfim, resultado da nossa dinâmica capitalista. Dito isso, gostaria de debater um pouquinho esses temas com vocês e verificar se, de repente, essa abordagem foi um pouquinho diferente daquela que está proposta lá no caderno, né? Mas que o caderno é brilhante, né? O caderno Encantar a Política. Mas eu procurei trazer elementos que não estavam diretamente no caderno, mas me parece que contextualizavam bem as ideias que estavam colocadas lá no caderno.